Uma pausa rápida da nossa programação para falar do nosso parceiro, a Eco Osasco, uma empresa da Marquise Ambiental, pioneira na gestão e soluções de resíduos no Brasil. São 35 anos de experiência e mais de 7 mil colaboradores, presente em 6 estados e 11 cidades. Faça a sua parte, descarte o lixo corretamente e não jogue entulho e materiais sem serventia nas ruas e calçadas da nossa Osasco. Eco Osasco e Hora Esportiva, uma parceria de sucesso. Voltamos com a nossa programação. Bora lá! Mais um PiraCast no ar, um podcast para o Jardim Piratininga e região. Canaã, Aliança, IAPI, Jardim... IAPI? É Jardim IAPI? Não, ela não vai falar agora não, daqui a pouco eu chamo ela. Obrigado vocês aí pelos programas, pelo feedback, pelas curtidas, pelos compartilhamentos. Programa 1 com Vanessa do Cuca Legal, show de bola. O segundo com Gledson Bossan, pra lá de fera também. Totô, um abraço Totô, programa fera também. Obrigado meu parceiro por ter colaborado. Piratininga Cast, o PiraCast, né, melhor dizendo, é um podcast que recebe munícipes, moradores do bairro de Jardim Piratininga e região. Os moradores contam histórias aqui, relatos, pedem, agradecem, por que não também. E o espaço está aberto. Você que tem um projeto social, você que tem história no bairro, Piratininga e região, estamos de portas abertas aqui, ansiosos para te receber. E hoje eu tenho uma pessoa para lá de especial também. Ela que é frequentadora da Igreja Católica do Jardim Piratininga, moradora do bairro há muitos anos, tem uma história muito bacana no bairro, envolvida em projetos sociais, e vai estar aqui hoje conosco para contar um pouco da sua história, certo? Eu queria dar boa noite, bom dia, boa tarde, independente da hora que você viu o PiraCast, para Jaqueline. Obrigado por ter vindo aqui, viu, Jaqueline? De nada. Muito prazer aqui conhecer vocês e o estúdio, né? Que bacana. E eu tô muito feliz de estar aqui, né, para falar do meu bairro onde eu nasci, né? Opa! Meus pais se conheceram, né? Então a gente tem uma história começando pela Igreja Católica, né? Algumas igrejas evangélicas também. E é isso, estamos aí na luta, a luta isso aí. Continua, né? Então suas raízes inteiras do Jardim Piratininga, né? É o Piratininga. Então vamos lá, sem mais delongas. Né? Eu não posso deixar de falar do Piratininga e não falar do Padre Léo, né? Sim, mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Já que eu queria saber, assim, como sua família chegou no Piratininga, você contou que seu pai e sua mãe se conheceram no Jardim Piratininga. Jardim Piratininga. Isso, quanto tempo você mora lá, como foi sua infância, como é seu dia a dia... Como é que é o nosso bairro Jardim Piratininga? Conta aí. Vamos lá. O Piratininga, meus pais conheceram na década de 80. Sim. Né? Minha mãe veio do Nordeste para trabalhar em casa de família. Conheceu meu pai em Osasco. Meu pai já estava morando no Piratininga em casa alugada, porque ele trabalhava na Meridional, que hoje é a Tupã. Né? Meu pai foi segurança lá há muitos anos. Trabalhou uns meses na TG Poli. Sim. E depois foi trabalhar nessa empresas, né? Que é justamente lá no Piratininga, né? Ele era vigia. Sim. E aí se conheceram, enfim. Aí ele trouxe minha mãe pra lá. A gente ficou um bom tempo morando na rua Benedito Moraes, conhecida como a Rua do Meio, né? Sei, depois a gente foi Rua morar do Meio, famosíssima. Na Francisco Dioga, onde tem a padaria do Marcelo, que fala, né? Sim. Então, isso, na época, minha mãe não frequentava a igreja católica aqui, né? E depois de um bom tempo, né, meu pai ficou com problema de saúde, não pôde trabalhar. E aí meu padrinho, que é que é falecido hoje, o Hermes, que trabalhava na firma na Brahma, né? Se você conheceu a antiga Brahma. Era no Piratininga? No Piratininga. Não sou dessa época. Era na frente do campo do Flamengo. Olha. E aí os meus pais não pôde pagar o aluguel. Meu padrinho arrumou uma casinha lá na área livre, que é conhecido como área dos baianos. Na comunidade Flamenguinho. Na comunidade Flamenguinho, que era só mato. Porque tem essa repartição, né, pra quem não sabe, né? Flamenguinho é a mesma coisa, só que é Isso, dividido como a área CI, que é a área dos baianos. E depois, com muitos anos atrás, foi dividido áreas particulares, né?
Bacana. Que era a área da Inocop, né? Daí, quando eu comecei a crescer com 4, 5 anos, 6 anos, a gente foi morar lá. Eu morava no Piratininga, só que a partir dos 6, 7 anos, quando comecei a estudar, ir pra creche, pra escolinha, a gente começou a morar lá, né? Que era uma coisa temporária, e acabamos ficando. Entendi. E aí meu pai, como ele ficou desempregado, ele começou a ser pedreiro. Então meu pai construiu muitos barracos ali, puxou energia. Aí, ó, a história que seu pai tem lá, tá vendo? Aí fundamos a igreja Capela do Divino Espírito Santo em 1990, né? Minha mãe junto com a dona Geralda, né? Que é a matriarca lá da comunidade, que ajudou muito. Então, nesse período, minha mãe começou, né? Porque tinha o lado bom de morar ali, né? Das amizades, que até hoje tem uns 20 anos de amizade com as pessoas que morou, que saiu, que não mora mais, mas a minha mãe é madrinha. Vocês têm contato ainda, na comunidade do Flamenguinho. Na comunidade do Flamenguinho. Saíram de lá, fizeram faculdade, casaram. Minha mãe levou muitos jovens que estavam na violência, no tráfico, para a igreja, Que na bacana. catequese, né? Então, hoje eles vão lá em casa, agradecem a gente. Então, vocês foram uma família bem atuante ali no Jardim Piratininga. Bem atuante. E aí, quantos irmãos, tamanho da família? Somos em 2, eu e meu irmão. Sim, o Meu Eduardo, irmão, né? Que a gente tava comentando aqui, né? Um abraço pra ele aí, a oportunidade. Manda um abraço. Ele toca, um abraço aí, Dudu. A gente chama ele de Dudu. Dudu, isso aí. Ele toca na igreja católica, né, atuante, ele é organista. Opa! Hoje meus pais são aposentados, né? Sim. Mas, voltando a que eu estava falando, a gente teve muitas histórias boas, ruins, né? Mas as Mas não ruins, conta tudo agora não, deixa a galera na curiosidade aí, vai ter esse momento. Tá, Jaque, e aí, sua infância tranquila, apesar que quando a gente fala assim que é comunidade, a gente sempre imagina, né, ainda mais em tempos atrás, perigo, né, igual você falou, muito jovem na criminalidade, muito jovem, como diz na gíria, desandado, né, muita criança sem ocupação, né, Sim. então para as coisas ruins acontecer, infelizmente, a probabilidade é grande. Sim. E a infância, como é que foi na comunidade Flamenguinho, no Jardim Piratininga? Eu falo assim que eu tive infância. Eu fui aquela menina raiz, né? Oh, que então, bom. a gente não tinha tecnologia que hoje tem, né? Sim. Então, Que ajuda, mas atrapalha também. ao eu mesmo tempo. cresci brincando na rua. Top. Com todo mundo, com a galera. Na escola eu era já mais quietinha, né? Que a gente foi da mesma época da escola, né? Sim. Então, na escola eu era aquela menina quietinha, mas em casa eu pegava fogo. Só que eu tinha também os compromissos, né? Porque minha mãe tinha que trabalhar fora. E foi uma época muito difícil, na época da violência, né? Porque tinha as pessoas que não eram assim tão jovens como hoje. Na época que tinha questão do tráfico, mas não era tão banal, né? Que tinha, né? Mas a gente conseguiu... minha mãe conseguiu criar a gente conseguiu passar por essas dificuldades, né? Que bom, que bom. Mas foi um momento muito... Eu nunca vou esquecer, né? Sim, As minhas não. raízes. Eu falo que se o Isso. dia eu sair daquela comunidade, eu não vou esquecer, né? Porque a gente Top. não tem como esquecer, né? Onde a gente cresceu, onde a gente lutou, né? Então, assim, eu tenho uma paixão muito grande para aquele bairro. Apesar que hoje eu não estou tão atuante, né? Hoje nós temos a Vanessa do Cuca Legal, não posso deixar de falar dela. Hoje ela que segura a bronca ali, né? Ela veio aqui e contou bastante história. Projeto fantástico dela, né? O projeto dela é maravilhoso. Maravilhoso. É um dos projetos que hoje está atuante no Piratininga é o Cuca Legal, né? Isso, dessa parte social, né? Essa parte social. E quando a gente fala dessa questão dos anos 80, dos anos 90, eu falo mais anos 90, né? Que eu nasci nos anos 80, sou de 86. Então, teve um projeto muito fundamental que chama o projeto Arca de Jesus. Eu não sei se eu posso falar agora. Pode, fica à vontade. Que foi fundado em 1994, que eu entrei com 7 anos de idade. Tá, só pra galera se situar. Esse Arca de Jesus era um projeto da Igreja Católica? Nossa Senhora de Fátima. Ah, tá na bom. Rua Amador Bueno. Sei, Muita criança que hoje tem minha idade, que é adulto. são adultos. Então, era 90, 100 crianças que era escrito no E projeto. você participava desse E projeto? eu participava e minha mãe era cozinheira lá. Olha. Então, só meu irmão que não ia muito, que ele sempre foi mais quieto, Uhum. né? Assim, não era muito chegado. E eu tava no meio da bagunça, era criançada, então eu estudava de manhã e à tarde a gente ia pro projeto Arca de Jesus. Ah, que Então, bacana. esse projeto, na época, fez tirar muita criança da violência, né? Porque anos 90 não tinha o que tem hoje, assim, né? As opções, né? As opções,
O governo hoje está mais atuante nas comunidades. A Que gente bom. não tinha isso, né? A gente só tinha o trabalho da sede, que agora, infelizmente, não tem mais. Mas era um... A sede ficava ali no No centro, meio- atrás do postinho? Não, a sede dentro do Flamenguinho. Ah, Que dentro era do Flamengo. Era como se fosse um lugar que dava leite, os velórios, quando tinha, a gente ia pra lá. Uhum. Então, minha mãe ia muito com o Padre Léo pra rezar nos velórios. Ah, tá. Quando tinha inscrições dos apartamentos, eu com 15 anos eu participei também da comissão de moradia do CDHU, junto com uma freira, né? Uhum. A gente ficou com uma freira no Flamenguinho 2 anos, né? Fazendo o trabalho de evangelizar e o trabalho social também, né? Na época. Ah, então vocês foram muito atuantes no bairro. A gente foi, Entendeu? assim... Não vou dizer que a gente, né? Eu falo, foi a Não, mas galera você toda, tava né? envolvida, assim, né? Porque assim, já que nem você falou que tinha dificuldade na infância ali na comunidade, como muitas crianças da sua idade tinha. Sim, Só que você aprendeu em meio à dificuldade, né? Eu Sim. acho que quando a gente passa por dificuldade, a gente se fortalece cada vez mais, né? Isso que Sim. aconteceu com você. sim. Então, participando desse projeto, que lá na década de 90 ajudou e contribuiu também para que você fosse cidadã de bem, e outras Sim. crianças que hoje são adultos São da sua adultos, idade, da sim, nossa sim. idade, igual você falou, venceram na vida também. Então, acho isso super importante, né? E você acha super importante também, tanto é que você participou e participa também, Sim. porque a Igreja Católica proporciona isso. Porque eu trouxe aqui o Gladson Bossan, ele é da IPI do Jardim Piratininga, a Igreja Presbiteriana do Jardim Piratininga. Sim, sim, Do- conheço ele. Isso, da bancada evangélica. E eles fazem esse tipo de trabalho. Então aqui é um recadinho, né? Meu, seu, que independente da religião, o importante é ajudar, o importante é ter boa intenção, né? Verdade. Então quem faz isso está de parabéns. E eu queria saber mais da Igreja Católica, depois desse projeto aí, como é que foi sua trajetória lá dentro, se você se envolveu com outros projetos, Sim, sua sim. mãe, sua família. Sim, sim, sim. Manda braba aí. E a gente participava do projeto Arca de Jesus, né? Eu fiquei até os 12 anos de idade, dos 7 anos aos 12 anos de idade, eu fui tendo assistência, as crianças, teve assistência, final de ano a gente tinha padrinhos, era muito gostoso, fazia curso. Então, tem uma questão social que tirava as crianças da rua, vamos dizer, do que acontecia ali dentro do Flamenguinho, né? Que não era tão como hoje, né? Hoje eu acho que está mais essa questão... Tem como ajudar mais, porém, na época não tinha. Então, era o único trabalho social que tinha, de fato, era a Capela do Divino e a Igreja Católica, né? Depois veio outras igrejas evangélicas. Hoje todo mundo, né? Ajuda. Que Hoje bom, todo né? mundo ajuda. Quem só tem a ganhar é o bairro, né? Exatamente. E a região, né? É, aí quando eu fui para estudar à noite, com 14, 15 anos, eu acho, eu lembro que eu fiquei afastado 1 ano, 2 anos, mais ou menos. Foi na época que eu comecei a jogar bola no Flamengo. Fiquei uns meses jogando, acho que uns 6, 7 meses. Manda bem no futebol? Nada, ixi. O pessoal mandava colocar eu só No gol. pra dar risada, é. Minha amiga que faleceu, a Alessandra, irmã da Tenilson, ia pra dar risada. É. Então a gente ia pro treino. E aí aconteceu umas questões comigo dentro do Flamenguinho, que eu sofri vou dizer, não foi uma violência, né? Mas foi uma coisa bem triste, né? Porque na Constrangedora. época, toda semana tinha uma questão da violência muito grande ali dentro, e eles me confundiram com um rapaz que estava preso, achou que eu era a mulher dele. Nossa. 15, 16 anos, né? Olha a história que você tem. E hein? aí o Padre Léo, todo mundo Interviu. foi na minha casa visitar, porque eu fiquei um período bem complicado. Fica com medo, E né? eu, Não tem adolescente, querendo ser dona do mundo, falei, quer saber? Eu não vou saber de igreja mais. E aí, quando aconteceu, eu falei, agora eu vou voltar, o que eu vou fazer? Aonde eu fiquei como criança no projeto, eu virei monitora tia. E aí eu fiquei lá 4 anos como voluntária, dos meus 15 até os meus 20 anos, 21 anos. Que bacana. Então, hoje eles me veem na rua, me chamam de Tia Jaque, sou conhecida como Tia Jaque. Que Foi a bom. última geração, uma das últimas gerações, não, a penúltima, aliás, Aham. que teve a última geração. O projeto Arca de Jesus acabou em 2013, 14, 15... Em 2019. Tem recentemente que acabou o projeto Arca de Jesus. Então, você pega lá de 94 para 2019, são muitos anos. Nossa, bastante E é um ano. projeto fundado pelo Padre Léo. Padre Léo. O Padre Léo, ele ficou 30 anos em Osasco, né? Em algumas paróquias. E aí eu falei, quer saber, eu vou fazer alguma coisa. Aí do projeto Arca de Jesus, eu fiquei 2 anos como catequista, sendo catequista, né?
Minha mãe já era atuante. E depois dos 21 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar com a população em situação de rua na prefeitura de Osasco. Nossa. No Piratininga. Eu era chefe administrativa, eu fiquei 6 anos coordenando a população em situação de rua, né? Então, eu meio que me afastei um pouco da igreja, mas sempre estou engajada, estava mais engajada, né? E é isso. Então, eu quero voltar. A gente está agora sem pároco. Nós éramos 13 comunidades na época. É que assim, o que Como é é que paróquia? funciona? Isso, como é que funciona? O que Explica é aí para quem não paróquia? sabe. A paróquia, ela é como se fosse a sede, uma secretaria, que tem várias secretarias, Subsecretarias. subsecretarias, né? Certo. Por exemplo, tem a Secretaria da Educação e tem várias escolas, que Aham. faz parte da secretaria. Top. A paróquia, o que ela é? Ela é responsável por aquelas comunidades no setor dos bairros. Então, a gente era da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Anos 90, a gente tinha 13 comunidades. Era a Igreja Nossa Senhora Aparecida até o Munhoz Júnior. Então, o Padre Léo era o único padre, o único pároco que atendia todas essas 13 comunidades. Nossa. E aí, devido à idade dele foi passando, foi formando os padres mais novos pela Diocese de Osasco, foi dividido em 6, Ah, que pegou Nossa Senhora Aparecida, que é lá na pizzaria do 88, na Sei. General Labatucci. isso. Atrás da pizzaria lá, né? Isso. Aí, Ó, fazendo merchan, hein, da pizzaria 88, hein? Manda uma pizza aí pra nós. é verdade. Canaã, que é o centro comunitário, Padre Léo Dolan, que é o São Patrício, que São Patrício é o padroeiro da Irlanda, né? Por isso que fizeram essa homenagem pro Padre Léo, que a ONG do YouTube que ajudou a construir esse centro do Canaã, Ô, centro louco. comunitário. E Ah, aí fé. tem Terra Nossa, que também era tudo da nossa paróquia. Então a gente, em todas as festas que tinha ali, missas festivas que fala, a gente participava. Terra Nossa, que é a Igreja Nossa Senhora das Graças. Flamenguinho, Divino Espírito Santo, que minha mãe é uma das fundadoras. Nossa Senhora de Fátima, que hoje é paróquia. E Nossa Senhora Aparecida. Aí, de 2006 para cá, o padre dividiu. Então, ficou 3 pro lado de lá e 3 para cá. E Santa Cecília, que é ali em Santa Cecília, na divisa de Osasco com Barueri. O Barueri. Então, Nossa Senhora de Fátima, que é onde a gente vai, ela é paróquia. Então, ela atende Divino Espírito Santo, que é a capela do Divino. E ela atende também a Santa Cecília, né? Hoje minha mãe é ministra da Eucaristia, né? Tá. Eu só tô indo na missa. É. E nessas paróquias aí, os padres, né, quem tá à frente, recebe a população, recebe, sim, população que tá precisando, Sim, aquela sim. população mais carente, que passa dificuldade, Sim, sim. tem algum tipo de projeto, Sim. algum tipo de ajuda que eles desenvolvem nessas paróquias? Sim. Conta um pouquinho pra gente Cada aí. paróquia tem os seus trabalhos, né? Depende Ah. de quem as pessoas que podem ali estar trabalhando, Aham. né? Quem pode ceder. Então, assim, tem a pastoral da liturgia, que cuida da parte litúrgica, que cuida das leituras da missa. Tem a pastoral da catequese, que vai catequizar aquela criança para ela se tornar, batizar, ter a Que Eucaristia, bacana. né? E tem as pastorais sociais. A Igreja Católica, ela é a primeira instituição do mundo, né? Fundada, né? É a primeira instituição do mundo, né? Através da Igreja Católica que existe as faculdades, né? Porque, assim, é uma histórica, 2000 anos atrás. Então, hoje a Diocese de Osasco, ela tem 90 paróquias, ela vai até Alumínio, ela pega Barueri, Alumínio, toda essa região aqui. Itapevi, Barueri, faz parte da Diocese de Osasco, que é na Catedral Santo Antônio. A Catedral Santo Antônio, ela manda em todas essas igrejas de Osasco. Ela que comanda, ela é diocese. Sim. Então vem diocese, paróquia Essa é a e hierarquia. comunidade. É a hierarquia. Ah, Diocese, paróquia e comunidade. aí uma aula, hein? Que bacana. Então, eu acho que hoje, devido ao que a gente estava falando sobre a tecnologia, né? Aham. Então, a Igreja Católica, ela deu o primeiro passo para tudo começar, né? Se a gente parar para pensar, né? Eu não estou falando de religião, tá? Não, Não fica é em de paz. religião que eu estou falando. Fica em paz. Mas eu estou falando de... Isso é história e conhecimento, você tá passando, histórico conteúdo. de história da humanidade, né? Sim, sim. E aí, voltando para esse lado de Osasco, Osasco hoje é uma das cidades que mais tem trabalhos sociais dentro das igrejas, tanto na igreja católica como na igreja evangélica, né? Sim. Eu acho que
seria importante começar a ter missas ecumênicas, né, cultos ecumênicos, mas a Igreja Católica ela tem um trabalho muito... Tem os vicentinos. O que é os vicentinos? Fazem visitas nas casas para aquelas pessoas que estão desempregadas. Entregam uma cesta básica e, quando ela começa a trabalhar, vai passando para outras famílias, né? Isso. Então, todo mês faz uma visita na casa que chama os vicentinos. Os vicentinos já existem há mais de 50 anos no Brasil, né? Tem também a Pastoral da Criança, que eu fiquei atuante de 2008 até 2010, dentro do Flamenguinho. A gente usava o espaço da Capela do Divino, né? Então, a gente pesava as crianças uma vez por mês. Que, quem não sabe, a Pastoral da Criança foi fundada pela doutora Zilda Arnes, que morreu no Haiti. O céu, inclusive tem o céu ali na... O céu aqui em Osasco. Chamado Zilda Arnes, em homenagem a ela, né? Em homenagem a ela. Eu conheci a Zilda Arnes no heroína, evento. Heroína. E aí a Zilda Arnes falou assim, você é jovem, por que você não faz parte da Pastoral da Criança? E aí eu tive, só que eu tava com muita coisa acumulada, né? Porque se você pega tudo de uma vez, você não dá conta, fazendo não nada, dá pra né? fazer nada. E foi bem na época que começou a entrar os barracos no Flamenguinho. Foi bem depois que saiu o CDHU, que tinha uma área que estava vazia, e começou a encher de barracos ali, né? Então, vinha outras pessoas para ajudar a gente voluntariamente. Aí chegou um certo momento que cada um foi seguindo a sua vida, não deu, porque a gente fazia a visita uma vez por semana, uma semana antes do dia de sábado. A gente tinha que pedir permissão para conversar com o pessoal lá, né? A gente ia de manhã, e quando era no outro final de semana, as crianças vinham, a gente pesava para falar sobre a saúde da criança, sobre a nutrição, se a criança estava com peso ou não estava. Daí a gente entrava em contato com as UBS, com as enfermeiras, para saber por que a criança não passou no pediatra, por que a criança não está com sendo acompanhada pelo agente de saúde. Então, era um trabalho mais vinculado à questão da social, que acaba, não tem como, né? Mas era uma questão mais de nutrição, de cuidar, porque a doutora Zilda Arnes, para quem não sabe, ela era médica, né? Então, o foco dela era tirar as crianças que estavam em vulnerabilidade, que muitas crianças bebem água. E naquele tempo, hoje, graças a Deus, primeiramente, e o nosso prefeito e o Carmona, foi o que lutou, e a Vanessa também, para que hoje tem água da Sabesp lá, porque antigamente as crianças tomavam água do Flamenguinho, era água do esgoto, porque não tinha uma rede, era uma saneamento rede, básico o saneamento precário. não tinha, né? Saneamento básico tem a ver também com esgoto, né? Hoje não tem um saneamento básico como deveria, assim, né? No sentido de ter esgoto, pagar tudo, mas o que era antes do Flamenguinho hoje melhorou muito. Melhorou muito, porque era barro, a gente entrava nas casas das crianças, e aí as mães passavam pra gente, que passou com o pediatra, quando a gente olhava lá, a criança estava desnutrida, com verme. Por quê? Porque era uma água que não era hidratada. Por mais que a água não seja mineral, que a gente toma água da rua. Eu tomo água da rua até hoje, também. mas é uma água que você vê que... Não é tratada, né? Não é tratada, mas o que a Sabesp fez ali dentro... Eu não sei como que eles conseguiram, porque ali tem quase 3.000 famílias, 2.000. Bastante, a comunidade é grande. 2.700 famílias que são cadastradas pela Sabesp. Eu acho que quem sabe dizer mais é a Vanessa. Mas melhorou bastante, né, essa questão da água, e a falta de água também que tinha. Só que a gente acabava se envolvendo em outras questões, que é a questão social, que é a questão da mulher que sofria violência, da criança que sofria um estupro. Teve isso, não vou falar que foi, né? Então, teve muitas coisas, né? Teve as coisas boas. E você se deparou ao longo desses 20 e quantos anos ali em Pratinga? Eu tô com... Você falou 20 e pouco, 36, né? 35? Tô com 36. Tá bom, mas esse tempão... Eu nasci no... Eu tenho... Esse tempão todo... Uma pausa rápida em nossa programação, porque chegou aquela hora de te atualizar sobre as notícias desse início de setembro aqui em Osasco. E o desfile de 7 de setembro em Osasco foi mais uma vez memorável. Começando pontualmente às 9 horas da manhã na Avenida dos Autonomistas, o tradicional desfile cívico-militar foi um verdadeiro show. Sob o tema O Mundo da Literatura, uma viagem pela história, o evento reuniu milhares de pessoas na principal artéria viária da cidade. As primeiras apresentações foram das Forças de Segurança, composta por 12 entidades militares e 1.150 profissionais.
Os desfiles prosseguiram com as apresentações de 7.766 alunos de 58 escolas municipais, além das apresentações de diversas escolas estaduais e particulares do município e de outras 53 entidades e sociedade civil, sendo quase 18 mil participantes. E o desfile também contou com um momento muito bacana. Os profissionais da Eco Osasco, que deixam a cidade cada dia mais limpa, foram homenageados e tietados pelo prefeito Rogério Lins. A Secretaria de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento organizou o Osvalen Networking para mulheres empreendedoras. Realizado no Centro de Eventos Pedro Bortolosso, no quilômetro 18, a ação reuniu 350 empreendedoras de diversos setores para promover networking e compartilhar experiências, além de incentivar o empreendedorismo local. O secretário da pasta, Luciano Camandoni, representou o prefeito Rogério Lins e agradeceu a presença das mulheres empreendedoras. A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou a aula inaugural do curso Libras para Todos. A língua brasileira de sinais é uma forma de inclusão e transformação e Osasco possui agora um curso gratuito voltado a pessoas acima de 14 anos. A meta da Prefeitura é atender 5.000 pessoas por semestre. Segundo a Secretaria de Assistência Social, hoje a média é de 2.000 pessoas por semestre. Para mais informações sobre novas turmas, entre em contato com a coordenação do projeto Libras para Todos, através do telefone 11 2183 6728, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. O programa Asfalto Novo de Osasco está em pleno andamento, recapeando ruas e avenidas de diversos bairros da cidade. Desde janeiro deste ano já foram recapeados quase 22 quilômetros de via, abrangendo 65 ruas ou avenidas. O programa não se limita apenas no recapeamento. Ele também inclui instalação de nova sinalização, vertical e de solo, e redutores de velocidade quando necessário, visando tornar as vias mais seguras aos pedestres. Desde 2018, já foram recapeados cerca de 350 quilômetros de vias em todo o município. A Prefeitura de Osasco abriu novo concurso público com 356 vagas para diversos cargos e níveis de escolaridade. As inscrições devem ser feitas até 23/10, exclusivamente pelo site da Fundação VUNESP. As provas objetivas estão previstas para acontecer no dia 3 de dezembro deste ano, no período da tarde. Do fundamental incompleto ao ensino superior, são diversas vagas como ajudante geral, pedreiro, arquiteto, engenheiro civil, pintor e muito mais. Esse foi mais um boletim do Voz de Osasco e voltamos agora com a nossa programação. Valeu, um abraço! Esse tempão todo que você morou no Piratininga, você já falou um monte de história aí que você se deparou e um monte de coisa que você já fez, né? Agora eu queria partir para o lado um pouquinho das políticas públicas, Jaqueline. Você que é bem interessada no assunto, acho que vai saber falar legal aqui. O que melhorou no bairro Piratininga em comparação a anos anteriores, o que precisa melhorar, tanto na parte da saúde, da segurança, do lazer, da cultura também, entendeu? E porque assim... Eu recebi convidados aqui, por exemplo, o Totô falou, o Gledson falou, que o Piratininga é precário um pouco de rede bancária, de correio, essas coisas, né? Eu não sei se está na autarquia da prefeitura, isso, ou do governo, de disponibilizar isso de imediato como uma empresa privada, banco, né? Eu não sei se isso pode acontecer. Só que eu sei que tem incentivos fiscais, né? De oportunidades que podem fazer com que isso aconteça. E tirando essa parte, o que você acha que precisa melhorar ali no bairro? Que nem eu te falei, seja cultura, lazer, transporte, enfim. Quando você fala de Piratininga, é uma série de coisas, né? Jardim Piratininga e região ali. O Piratininga hoje não, sempre foi. Pela Câmara Municipal, o bairro, ele é conhecido como bairro industrial, né? Isso, muita empresa ali, né? Muita empresa. Então, o que acontece? Ele tem a sua valorização, e ao mesmo tempo não tem, no sentido de número de residências, porque muitas residências no Piratininga foram embora e vendeu para os galpões. Então, conta. quanto mais os galpões tomam de conta do bairro, ele fica mais conhecido como bairro industrial, né? E aí, o que o bairro industrial faz? Ele gera emprego, ele gera IPTU, ele gera imposto, né? Eu falo do Piratininga, mas eu quero falar do Piratininga de uma forma geral. É isso aí. Mas, ao mesmo tempo, se você pega Flamenguinho, CDHU, as duas Constran, hoje o Campo do Flamengo, aqueles apartamentos que é do governo federal, né? Tem muita gente para cuidar.
né? Eu falo assim, tem muita gente pra gente fazer. E precisa. Então, eu acho que o que precisa mesmo ali é uma parte, eu não sei se a Vanessa comentou sobre isso, cultural. Precisa de um esporte. Tem um esporte que é o campo do Flamengo, que ajuda muito. Estamos voltando agora, né? Estamos voltando depois de anos sem campo. E a gente até comentou e é uma aqui, galera que... A gente até comentou aqui o quanto esse campo era importante. Não só para jogar futebol, praticar um esporte, Sim. mas por essas coisas que você está falando, que era oportunidade, inclusão social, Exatamente. que ajuda demais. E agora tá voltando aos pouquinhos, Tá né? voltando aos pouquinhos. Tomara então, assim, que seja sucesso aí. Porque o campo do Flamengo hoje ele não é só a galera que fez amizade. Porque ele agrega isso quando a gente se ajunta. É um ponto né? de encontro da comunidade, Exatamente. Mas hoje o trabalho que eles estão voltando a fazer, e hoje com a estrutura que tá o campo do Flamengo, tá maravilhoso, né? Naquele tempo. Grande, né? Porque na época, quando tinha o campo, não tinha esse vínculo todo, né? De chamar as autoridades e falar, olha, nós temos isso para cuidar, né? Então, a gente precisa muito de uma área de lazer, de um esporte. Questão de segurança também, que já todo mundo sabe, né? Que o pessoal que acorda às 5, 6 horas da manhã precisa de uma questão de segurança. Equipamento público, a gente conta nos dedos. Quantos equipamentos públicos a gente tem no Piratininga? Isso aí é hora de A você gente falar. tem a UBS, tem um centro de pessoas em situação de rua, porque deveria ser todo centro de pessoas em situação de rua, pela lei federal, ela tem que ser no centro da cidade, né? E ela é num bairro onde tem uma escolinha, né? Tem creche, tem uma creche pequena para quase 1.000 crianças que moram dentro do Flamenguinho, e essas 1.000 crianças são matriculadas na creche também. Então, acredito que deveria sim ter um posto do correio, algumas ruas. Por exemplo, quem mora dentro do Flamenguinho, o correio não entra lá dentro. Precisava de o que o Totô falou, né? Da questão do CEP também. Isso. Mas precisaria de uma agência de um banco, não sei se poderia ter isso, né? Mas Mas quem sabe aí os grandes empresários ouvindo aí Agora o Piracast, né? Exatamente. Agora vai ter vai ser inaugurado ano que vem, se Deus quiser, a UBS. Isso, estão que vai dando um ser talento lá, né? Em cima e embaixo. Não sei se vai ser 24 horas, né? Não, Sim. Não, mas vamos ver. já adianta molado, né, Jaque? Porque é a única UBS que tem no bairro. É a né? única UBS que a gente tem no bairro. E o bairro está expandindo, igual eu falei em programas anteriores aí. O Piratininga, ele não só vai até a comunidade do Flamengo. Agora, depois que o campo foi um pouquinho lá para trás, daqueles condomínios Sim, particulares... Lá é o final do Piratininga, então, né? O Piratininga se encerra na Edmundo Amaral, vamos dizer. Mas ele estendeu um pouquinho, né? Sim, Porque sim. consideravam o Piratininga até a parte da comunidade, da Viaduto Getúlio Vargas, até a comunidade flamenguinha. Exatamente. Agora, com o campo lá, com aqueles condomínios particulares que fizeram, com os condomínios lá também públicos de CDHU que fizeram, consideram tudo o bairro Jardim Piratininga. Tudo o bairro Então, igual Piratininga. você falou, cresceu a população, mas cresceu as demandas também, né? As demandas. Então, só uma UBS, do jeito que estava, Exatamente. entre aspas, defasada, não estava suprindo. Sim. Agora, com essa reforma de toda a parte de infraestrutura, eu acho que vai dar igual diz a molecada, vai dar um grau ali na saúde, né? Quando chega alguma autoridade, né, que vai para lá, ou que a gente faz reuniões, até mesmo dentro da igreja, quando o padre questiona a gente, muitos perguntam pra gente, né, a questão que mais pega hoje no Piratininga é essa questão do ônibus. Transporte. Transporte, porque a gente só tem uma linha 025, Olha. né, e é a linha mais demorada, é que mais dá volta aqui na Zona Norte, vamos dizer, Sim. porque ela pega Canaã, Aliança, Roxidale, né, Pra depois vir passar no para Piratininga. depois passar no Piratininga. E o final dele deveria ser no Piratininga. O final do ônibus é lá no Santa Cecília, que já é praticamente Barueri, né? Então tem essas questões do transporte, tem essa questão da saúde também, que precisa aumentar as horas De atendimento. de atendimento. Se fosse 24 horas, por que não? Por quê? Quando a gente fala de população, a gente não pode falar da criança, do jovem, do adolescente. Não, todos. As pessoas antigas passam mal, ela vai ter que ir lá pro Roxidale. Porque, assim, vai ficar muitas pessoas, daqui uns 30, 40 anos, eu vou estar idosa também, e eu vou precisar de uma assistência, né? Então, assim, a gente tem que pensar no agora e no futuro, né? Sim, De- principalmente. Principalmente, né? Então, eu acho que o Piratininga é um bairro ao mesmo tempo unido e ao mesmo tempo, como é que se diz?
precisa de um apoio, vamos Sim. dizer, né, das autoridades, né, de uma forma geral. Não que- vou citar nomes não é questão de política nem nada. Não, tranquilo. Mas o Piratininga hoje, ele precisa muito de um parque para as crianças brincarem, né? Mais próximo, sem ser o do campo do Flamengo. Porque nem todas as crianças que moram no Flamenguinho vai para o campo do Flamengo. Porque tem toda a questão daquela Deslocamento, estrada, né? deslocamento, né? Então, é isso. Então, esporte, lazer, saúde, né? O transporte que precisa muito. E uma coisa aqui que eu vou falar, eu não sei se o Rogério vai me ver. Quando eu entro na sala dele, a primeira coisa que eu pergunto, eu quero saber da moradia. Ah, Eu acho que... quando urbanização você fala, ali na urbanização, quando você fala de políticas públicas, você pode falar de todos os equipamentos que tiver, mas se o ser humano ele não tiver uma casa digna, ele não vai ter saúde. Para você ter saúde, você tem que ter sua moradia digna. Né? Você imagine você morar num corredor. é direito, né? É direito, está na Constituição. Você morar, né, numa área livre, com um monte de gente em cima, que não pode entrar um carro do correio, não pode entrar uma entrega lá dentro, né, de Casas Bahia, seja o que for. Hoje tem toda uma questão de judicial lá dentro, né, que eu acho que não dá para falar tudo aqui, né? Mas tem uma questão bem crônica, vamos dizer, né? Só o Flamenguinho tem... Quando meus pais foram para lá, já existia o Flamenguinho há mais de 30 anos. Então, o Flamenguinho hoje tem, 40 anos? Na verdade, começou a existir o Flamenguinho porque ali era uma terra de jesuítas. O que é jesuítas? É os padres jesuítas, que não era da diocese de Osasco. Era uma chácara de padres. E muita gente... Já viu falar da árvore do padre? Não. Então. Por isso que chama Rua Padre Vieira. A Rua Padre Vieira foi o padre que se matou dentro do Flamenguinho. Ô, louco. Foi a primeira morte que teve dentro do Flamenguinho, foi com esse padre. Então tinha os frei, né? Na época, que atendia aquela região, que tinha muitas casas e tinha uma chácara chamada Jesuítas, que é onde eu moro, é o Frei Caneca. Por isso que deu o nome dele de Frei Caneca. Tem a Frei Gaspar, que era o Frei... Frei Damião Gaspar, que era o frei que morava em todo aquele pedaço. Aonde era a área do Flamengo, da área dos Baianos, era um matagal. E lá, no finalzinho da avenida, é onde era a chácara dos padres. Porque... Opa, história, hein? Tu porque- estudou, hein, mulher? eu fiz uma pesquisa Top, aí. Gerar conteúdo, né? Eu fiz uma pesquisa um tempo atrás com o pessoal da Bacana. USP. Eu falei, eu quero saber sobre o Piratininga. Eu sei Beleza. pouca coisa, né? O Piratininga é nome de peixe, eu não sei se vocês sabem, né? É, né? É o peixe seco que os índios pegavam naquela ponte. Bom, quem tinha que falar isso era a dona Laíde. Eu acho que ela vai falar. Não, vai ter oportunidade. Ela sabe nome de todas as ruas, do Ela significado. não pôde vir hoje, né, infelizmente, mas não vai faltar oportunidade. Já que eu ia perguntar pra você também é com relação à comunicação hoje, que nem aqui é um projeto do Voz de Osasco, o Piracast, que tá dando voz pra moradores igual você, entendeu? Que tem histórias, participaram de projetos lá no Piratininga, moram lá, são atuantes ou já foram no bairro, Sim. comerciante também, entendeu? E estão dando voz. Aí eu queria saber com relação você. Você consegue acesso às políticas públicas, a político no geral, para trocar uma ideia, bater um papo, falar de alguma demanda, entendeu? Porque você falou que trabalha na Secretaria Na Secretaria de Habitação. Secretaria de Habitação. Trabalho Então na você- regularização fundiária. Ah, né? então, Minha bacana. parte é mais administrativa, Sim, né? Então, mas o Piratininga antigamente era um bairro esquecido pelas políticas. Eu falo isso porque eu Antigamente. morei lá há muitos anos, Sim. frequento o bairro lá Sim. e tenho propriedade para falar isso, Sim. entendeu? E eu queria saber hoje, você, Piratininga tem mais voz hoje? Piratininga tem mais oportunidade? Os bairros hoje de Osasco tem, né? Tem mais essa facilidade, vamos dizer assim, né? Mais acesso, né? Mais acesso, E o né? Piratininga? O Piratininga tem e não tem, né? Porque assim... Ah, um espaço bom aqui. Tá tendo, ó. Hoje sim, mas eu tô falando assim, de uma forma geral, de uma forma da gente ir pra câmera, da gente lutar em conjunto. Porque assim, uma Você sabe, luta... rapidinho, desculpa te interromper ou te faustiar, né? Um beijo, Faustão. Melhor aí.
tem um projeto da Câmara no bairro. Sim, né? sim, hoje tem. Eu fui em um, cara, achei espetacular. Porque Sim. vai todos os vereadores no bairro e ali eles recebem os munícipes, os cidadãos, tratam de vários assuntos. Sim. Então eu acho que hoje a galera de Osasco, Piratininga também tá tendo voz. Tá tendo voz. Então eu tô falando, aproveita, né? Exatamente. Você tá aqui agora no espaço, contou bastante história, tá falando de bastante demanda, agradecendo. Então é isso que você me respondeu. Sim. Hoje tá tendo voz que antigamente não tinha, né? Antigamente não tinha, a gente não tinha. Hoje, quando eu falo, não é questão de dificuldade, bem, não vamos dizer isso, né? Hoje tem a tecnologia, hoje as pessoas ligam no 156, qualquer cidadão pode fazer um ofício e mandar para a Câmara ou mandar para a Prefeitura, né? A gente tem ali o setor da obras, que é regional ali, que é bem no nosso bairro. Então, assim, eu falo que a gente é privilegiado, né? O Piratininga é um bairro privilegiado. Você vê, a gente mora num bairro que o Brasil inteiro conhece. Quantas empresas que fatura milhões ali dentro. Você tá entendendo? Então, Piratininga é um bairro legal para morar, né? O que eu falo da realização pode ser, mesmo eu saindo dali, eu quero muito que aconteça. Eu quero muito ver aquele flamenguinho sendo construído. Opa, é um sonho, então, né? assim, é um sonho, não é um sonho pessoal. Não. Eu não posso dizer assim, eu saí, eu quero que lá continue, não. Eu quero, Que sabe, bom. ver e se um dia eu tiver filho, falar, olha lá, filha, a mãe morou ali. Você tá entendendo? Então, assim, de ver que vai sair, né? E para isso precisa de políticas públicas, né? Mas hoje melhorou muito em vista do que era, porque a gente só... Onde a gente corria? Eram as igrejas. Não estou dizendo que a igreja não é merecidamente, mas a gente só conseguia alguma coisa na prefeitura Um amparo, um auxílio, né, quando através da igreja. um padre ia, que era o Padre Léo. O Padre Léo representou muito a prefeitura. Que então bom. a gente tinha o Mário Luiz na época que fazia uma comissão, né, muito tempo atrás. Eu era novinha, a gente participava das comissões ali. Chegava na habitação com 20, 30 pessoas. O secretário queria morrer comigo. Então, hoje melhorou muito. Não a questão só das redes sociais, mas a gente tem voz para falar. Isso é bom. Né? Olha o Piracast aí. Piracast Piracast existe para isso aí, entendeu? E eu fiquei tão feliz quando a primeira vez que eu vi a Vanessa no podcast, eu falei, nossa, gente, a gente tem tudo. Então, assim, Piratininga, moradores, vamos se unir mais, né? Questão de... Se inscreva no canal aí, Voz de Osasco, no né? canal, vamos... Se precisar, vamos fazer baixo-assinado, vamos falar das melhorias, Isso né? aí, mano. Porque, assim... festas é bom fazer para as crianças, porque não tem uma área de lazer. É bom participar de festa, de prefeito no bairro, tudo. Mas vamos colocar em pauta as questões que a gente precisa para o bairro, né? Para viver cada vez melhor, né? Para viver cada vez melhor. É isso aí, já. E aí eu queria até terminar de falar Opa, manda aí. aqui. Que eu ia até... É porque falar da minha mãe e meu pai se emociona. Não. Eles são muito guerreiros, né? No sentido... meu pai lutou muito ali dentro. Nós lutamos, né? Sim. A questão da violência ali era... Pegava. Errava. E vocês são vencedores, viu? Então, de parabéns. Não só por sua mãe atuar na Igreja Católica, você também, que ela passou isso, né? Porque sua mãe foi um exemplo para você, sua família foi um exemplo para você, né? Essa mulher guerreira, batalhadora, que venceu, luta ainda e vai vencer, né? Se Deus quiser. Então, Jaque, só tenho a agradecer você pelas histórias, pelo conteúdo que você passou. Falei rápido. Não, tá tranquilo. Eu ia falar mais aqui, ia falar do Padre Léo, mas ele não tá Não, aqui. fala aí. Manda um abraço para ele. Sim, Entendeu? sim. Um cara que foi importantíssimo na história do Sim, Jardim sim, Piratininga, sim. né? O Padre Léo foi da pastoral carcerária, né? Então ele tem um trabalho muito legal dos direitos humanos. O Padre Léo ajudou muitos jovens ali dentro do Flamenguinho, né? Muitos. Infelizmente, alguns não, devido às escolhas deles, né? Não acabou tem jeito, tendo né? outras escolhas, mas os que sobreviveram hoje, né? Então, é isso. Meus pais, a idade que eles estão, né? Eu não sei dizer se eles vão terminar a vida morando ali, que a gente não sabe, né? O dia da manhã. Mas tenho medo de mudar do Piratininga, de ir para outro lugar que não sei se vai saber cuidar deles, mas assim, todo lugar que eu ando no Piratininga, as pessoas falam, falei com a sua mãe. Vou no mercado, o povo pergunta da minha mãe. Então, assim, né? Então, tem uma questão também, não sei se eu posso falar aqui, da minha tia, que ficou 16 dias sumida, a irmã da minha mãe, mulher do Joãozinho.
que ela tem problemas, tinha, né, que ela faleceu. Quem me ajudou foi a galera do Piratininga. Eu tive uma força que eu não sabia que a gente ia ter essa força, né? Não foi eu achei ela, eu que encontrei ela, né? Eu andava sozinha, eu andava na região norte todinha procurar minha tia. E a galera do Piratininga foi muito solidário comigo. Então, a gente que não pode perder essa essência. Você é muito grata, né, a população lá, eu né, sou por conta disso. Muito grata. Tem pessoas novas também que ó, hoje mesmo eu recebi acho que umas 20 mensagens de gente que eu não conhecia. Eu moro aqui no Flamenguinho. Eu moro aqui no Piratininga. Tá bom. Depois eu vou ver o que eu posso fazer. Então, é isso. Eu queria também agradecer vocês, né? Podcast. A gente que agradece. E se depender de mim, eu vou começar a mandar aqui para todo mundo assistir, tá? Tem um pessoal legal aí, se vocês puderem também. Porque é um projeto no início, né? Mas a gente tem essa perspectiva, né? De alcançar cada vez mais pessoas e dar oportunidade cada vez mais para as pessoas poderem falar, entendeu? Sim. E poderem vir aqui contar a sua história. Igual você veio aqui. Posso trazer o padre também? O padre novo que vai ter lá na nossa... Pode, a gente marca sim. A gente pode marcar com o padre. A gente vai ter a festa agora do Piratininga, né? Do Dia das Crianças, dia 12. E o legal é que está sendo todo mundo. A gente conseguiu juntar. Tem mais de 150 colaboradores. A gente está conseguindo juntar empresários. Do bairro ali. Do bairro. Pessoas de várias religiões. Isso é uma coisa muito legal. Os comerciantes estão participando. Vão participar dessa festa em prol dessas crianças. Não vai ser só crianças do Flamenguinho, né? Quem quiser estar participando, quem quiser estar indo ajudar. Fala aí, fala onde é o endereço aí, o dia, o horário. Rua Frei Caneca, ali na frente da padaria, né? Vai ser com... Qual horário o dia? Vai ser dia 12, a partir Dia das Crianças. Dia das Crianças. Nossa Senhora Aparecida, né? Não. Não vai ser pela igreja, vai ser pelo bairro. Não, mas dia 12 é dia de Nossa Senhora Aparecida também. Dia de Nossa Senhora Aparecida. Eu vou estar na festa e vou estar dia 12, vou estar na procissão, né? Tá bom, então. Dia 23, eu queria até falar, para quem... Fala aí. Para quem é da Igreja Católica, vai começar o dozenário de Nossa Senhora Aparecida, né? Vai ser 12 dias. E encerra com a procissão, né? Que era a nossa paróquia, que continua sendo, né? Então, todos estão convidados. E dia 12 de outubro, a partir das 10 horas, se eu não me engano, não estou lembrando agora, que é com o Fabiano, que é o cabeleireiro que mora lá, né, na frente da padaria. Ele vai estar fazendo um dos organizadores dessa festa, né? Então, hoje o celular não parou aqui, né? Tá ganhando muita doação, graças a Deus. Que bom. E é isso. E eu estou me programando para daqui um ano, mais ou menos, ou meses, a gente voltar ao projeto com as crianças pela Igreja Católica, mas é pela Igreja Católica, porém vai ser um trabalho ecumênico. Atender todas as crianças independente se é católico, se é evangélico, se não é católico. Fazer o bem, né? É fazer o bem e fazer o trabalho social, né? Isso aí. E aí eu queria agradecer, não sei se eu posso falar o nome do... Não sei se eu posso falar. Lógico, mandar um beijo pelo amor de Deus. O microfone é seu. Eu queria agradecer aqui, primeiramente, a Deus, né? Sim. O prefeito também, o Rogério Lins, que vem fazendo um trabalho muito legal. Não sei se essa parte pode cortar e eu mandar essa parte para ele. Pode fazer isso? Faz, manda braba. Eu queria agradecer a todo mundo, ao podcast. Piracast, né? Eu falo podcast. Não, mas é um podcast. É o podcast. Piracast, a todo mundo da comunidade, tanto do Flamenguinho, da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Minha mãe trabalhou lá há mais de 5 anos, como na limpeza lá também, muitos anos. Top. Minha mãe. E agradecer a todo mundo que mora ali. Vamos lutar, vamos pra luta. Para um bairro cada vez melhor. Um bairro cada vez melhor. Rogério, vou pegar no seu pé pro Piratininga, hein? Agradecer o prefeito também, que tá fazendo um trabalho maravilhoso. E é o Carmônia, né? Isso. Eu queria agradecer. Bem atuante no bairro, né? Bem atuante no bairro. Então, eu só tenho a agradecer a ele e a vocês e essa galera top aí do time do Flamengo. Top, Jaque. Obrigado, Jaque, mais uma vez, Obrigada. por ter contribuído aí com o nosso Piracast. Bastante história, bastante relato. É porque eu não lembrei tá bom? tudo. Não, fique em paz, vai ter várias oportunidades aí. E é isso aí, mais um Piracast,
né? Um podcast para o Jardim Piratininga e região, não me canso de falar isso. Se inscreva no canal aí, @Voz de Osasco, dá aquela moral pra gente. Vamos fomentar aí, vamos engajar, vamos dar mais oportunidade para as pessoas, vir aqui, um espaço aqui, pô, sensacional. É isso aí? Cleiton Japa na voz, é nóis. Chegou a hora da gente falar de uma coisa que não pode faltar na sua vida. Sabe o que é? Saúde. Além de todos os cuidados que a gente tem que tomar no dia a dia, ter o cuidado profissional de quem é referência na área da saúde é o ideal para ter a qualidade de vida. E para isso você pode contar com São Cristóvão Saúde. Por um valor que cabe no seu orçamento, você terá um que oferece todo o cuidado para você manter a vida em movimento.